Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vai acompanhar conosco a leitura da Palavra de Deus. Hoje eu vou estar lendo em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4 em diante. Vou ler alguns versículos aqui e que Deus nos ajude, que Deus nos esclareça, que Deus nos dê um entendimento segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, para compreendermos e entendermos e termos discernimento da palavra de Deus. Não conforme eu, que nada sou, mas conforme o entendimento do Espírito Santo de Deus, que revela a cada um da forma que ele bem achar melhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe e abra o entendimento de todos através da sua palavra. Então, meus irmãos, em Mateus capítulo 24, no versículo 4, fala assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O Senhor alertou nesse sermão que todas essas coisas iriam acontecer. Ele profetizou, Senhor, né? Mas que a gente prestasse atenção, ficasse atento, mas ainda não seria o fim. Era necessário que viesse guerras, terremotos, peste, fome, tudo isso, né? Mas que nós observássemos, não era o fim ainda. Porém, já era um começo das dores, né? Então, no versículo 7 fala assim: Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então, vocês estão vendo? Todas essas coisas, terremotos, fome, peste, doença, que é peste, né? Iria acontecer, iria vir, mas ainda não é o fim, seria o começo das dores. No versículo 9 de Mateus fala assim, Mateus 24: Então vós hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então presta atenção, meus irmãos, o que Jesus nos alertou. Mateus 24, capítulo 24, a partir do versículo 9, está dizendo assim: Então vós hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do quê? Do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é o que acontece hoje? Por que é que as pessoas, muita gente nos odeia? Porque muitas pessoas não querem nem contato conosco. É por causa de quê? Do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui foi profetizado por ele, está aqui, ó. Muitos vos odiarão por causa do meu nome. Não é por causa do meu nome Ailton não, José Ailton, é por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Você fala em qualquer outro nome, ninguém te odeia, mas quando você fala esse nome tem um impacto na vida do ser humano. Esse nome tem um peso. Quando você fala em nome do Senhor Jesus Cristo, o demônio treme e teme. Então quer dizer, por causa desse nome vocês serão odiados,
Por causa desse nome, muitos foram mortos, vocês são mortos, vocês são zombados. Por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. É um nome que é pesado. Esse nome é pesado. Esse nome tem peso na vida do ser humano. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Não pare de falar esse nome. Não pare de chamar esse nome. Não pare de confessar esse nome. Não pare de divulgar esse nome. Esse nome tem que ser divulgado. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. É esse o nome que tem que ser glorificado. É esse o nome que tem que ser adorado. É o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Aí no 10 fala assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão por causa desse nome. Muitos se escandalizam, muitos se aborreceram, se aborrecerão por causa desse nome. Não é o que está acontecendo? Muitos se esfriaram por causa desse nome. Oh, maravilha! Como é maravilha ver se cumprindo tudo que Jesus falou, se cumprindo nas Sagradas Escrituras. No versículo 11 fala assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele nos alertou que surgiria muitos falsos mestres, profetas, falsos cristos, e muitas pessoas iam acompanhar a esses ensinamentos, a esses falsos mestres, iam aderir a esses ensinamentos enganadores. Por isso a importância de nós observarmos as Escrituras, de nós ler a palavra de Deus, de nós não abrirmos mão dos ensinamentos profético, bíblico e apostólico bíblico. Esses são verdadeiros. Esses nos dão segurança para caminharmos firme, marcharmos em direção à batalha, à guerra, porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha espiritualmente falando, mas nós somos soldados de Cristo, nós somos soldados do Senhor Jesus Cristo, e esse evangelho nos dá segurança, nos dá firmeza para batalharmos, para marcharmos em direção à Nova Jerusalém, ao reino que tem preparado para todo aquele que crê e não abre mão desse evangelho, não abre mão dos ensinamentos de Cristo. No versículo 13 fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, esse evangelho será pregado em todo o mundo, em toda a face da terra. Toda a humanidade vai escutar, vai ouvir. Esse evangelho que os profetas falaram, pregaram, esse evangelho que os apóstolos pregaram, falaram, morreram por ele, entendeu? É esse evangelho que Cristo fala, esse evangelho que Paulo fala, não é outro. Qualquer outro que vier além desse aqui é anátema, é maldito, é amaldiçoado. O apóstolo Paulo fala isso. Então é esse evangelho que tem que ser pregado, é esse evangelho que tem que ser divulgado. É Deus que tem que ser glorificado através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É o eterno Deus que merece e deve receber glória, louvor. Não é homem, não é quem quer que seja. Toda glória e toda honra é levada a Deus, é dada a Deus. Temos que adorar a Deus, a um único Deus. Nós não podemos deixar qualquer tipo de ensinamento antibíblico entrar nas nossas vidas, porque o ensinamento bíblico é verdadeiro, é puro. Não podemos deixar se misturar com qualquer tipo de fermento que para nada serve.
Leia a palavra de Deus, leia as escrituras e Deus vai te esclarecer. Deus vai te mostrar, meu irmão. Deus vai te mostrar a verdade. Deus vai mostrar para você através da palavra que não tem outro evangelho além desse. Não tem outro ensinamento além dos ensinamentos apostólicos. Não tem outro ensinamento além dos ensinamentos dos profetas bíblicos. Qualquer um que se levantar fora dos ensinamentos, se não passar pelas escrituras, pelo filtro das escrituras, não creia, não acredite. Ponha a prova perante a palavra de Deus para ver se esses homens são verdadeiros ou são impostores. Muitos impostores e o aparecer. Aqui está falando a palavra de Deus. Muitos viriam em meu nome, mas não dá ouvido. Contanto, tem tanta gente dando ouvido a falsos ensinamentos, a falsos doutores e a falsos mestres, mas o Senhor nos alertou, deixou tudo escrito, graças a Deus. No 15 fala assim: quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Meus irmãos, nós temos que se agarrar à palavra de Deus. A vinda de Cristo é notória. A vinda de Cristo está às portas. Ele está mandando nós nos prepararmos cada dia mais, está nos chamando para o Evangelho, para a verdade. Não podemos dar ouvido a falsos ensinamentos. Tem falsos ensinamentos? Tem, mas tem verdadeiro. E a verdade está na palavra. Aqui é público para todo aquele que quer aprender, para todo aquele que quer perseverar, para todo aquele que quer seguir a Cristo. O que é que ele diz aqui no 13? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É a perseverança, meu irmão. É a perseverança, minha irmã. Se nós perseverarmos nesse evangelho, na verdade, nós não podemos ir até metade do caminho e desistir, não. Quando você está numa competição, numa Olimpíada, você vai até o fim e só vence aquele que chega ao final. Não é aquele que vai até metade do caminho para não. Esse não vence, esse desistiu. Então, ele está nos alertando aqui que nós temos que perseverar nessa caminhada servindo a Cristo. Não podemos dar ouvido a falsos ensinamentos, que está cheio de falsos ensinamentos. Seguir a verdade. Nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus. Nós temos que ser forte. Pedir a Deus o entendimento de ser forte na caminhada. O Evangelho, o apóstolo Pedro, segundo Pedro, versículo 2, a partir do primeiro, fala assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetidas perdição. O próprio Pedro nos alertou. A Bíblia está nos alertando para tomar cuidado a todo momento dos falsos ensinamentos. Todo momento a Bíblia nos alerta. Primeiro João fala assim. 1 João, capítulo 4, fala assim: os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis
O Espírito de Deus, todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Meus irmãos, temos que observar as Escrituras, por isso a importância de nós lermos. Deus nos alerta através dos seus profetas, dos seus apóstolos, a todo momento para tomarmos cuidado com os falsos ensinamentos. Nós temos visto tanto falso ensinamento hoje. Hoje ninguém quer ler mais as Escrituras. Lê um versículo 2 e começa a introduzir pensamento humano, pensamento de homens. E deixa a palavra de Deus. Nós não deveremos fazer isso não. Nós deveremos introduzir o pensamento de Deus, que é a palavra. O Espírito Santo nos guia na verdade. Temos que ler, temos que meditar, temos que orar, temos que buscar a Deus. Temos que nos consagrar. Temos que andar corretamente como a palavra manda. Meus irmãos, olhe para o alto, olhe para Cristo. Não olhe para quem quer que seja, que ensine um evangelho, ensine outro evangelho além desse, do que os apóstolos nos ensinaram. Qualquer outro que vier além desse, nós temos que falar para quem quer que seja que é anátema, que é maldito, porque ele não vai se encaixar aqui não, não tem espaço. Os apóstolos já pregaram, os profetas já pregaram o suficientemente para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Temos que crer, temos que perseverar, temos que ter coragem. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Coragem nessa marcha. Aguenta mais um pouco, aguenta mais um instante. A vinda de Cristo está próxima. Todo olho verá quando ele descer nas nuvens. Se prepara para aquele grande dia, mas se prepara com a sua alma, se prepara com a sua vida. Não deixa nenhum ensinamento errado entrar na sua vida, não deixa nenhum ensinamento tomar posse da sua vida, tomar o lugar dos ensinamentos apostólicos. Se você gosta muito de determinado ensinamento, você se criou, aprendeu daquela forma, leia a palavra de Deus e põe à prova aquele ensinamento que você aprendeu, que você foi ensinado. Veja se aquele ensinamento que você aprendeu desde pequeno, desde a sua infância, se bate com as Escrituras. Porque se ele não bater com as Escrituras, se ele sair fora desses ensinamentos bíblicos, não creia. Creia no que disse Jesus. Creia nos ensinamentos da palavra. É a sua vida eterna que está em jogo, meu irmão. É a sua vida eterna que está em jogo, minha irmã. Não deixe que esses ensinamentos demoníacos entrem na sua mente. Faça confusão. O Espírito Santo de Deus não nos deixa confuso. Ele nos guia em toda a verdade. Ele não deixa que ninguém erre o caminho da salvação. Se você for uma pessoa fiel a Deus, se você for uma pessoa que está pedindo direção a Deus diariamente, que você está procurando servir a Deus com a sua vida, não deixe que o inimigo use esses ensinamentos mentirosos, falsos, para te enganar. Creia no Evangelho de Cristo, creia no Evangelho dos apóstolos, creia no Evangelho dos profetas. Toda revelação nova, antibíblica, ela tem que ser desmascarada através do Evangelho. Põe à prova, meu irmão, põe à prova, minha irmã. Prova esse líder que está dizendo para você que é uma revelação nova. Prova essa liderança. Se passa pelo filtro da palavra, se passa pelos ensinamentos dos apóstolos. Não tenha medo não. A palavra de Deus nos dá segurança, nos dá respaldo para nós enfrentar o inimigo. Põe à prova qualquer tipo de ensinamento que não seja de acordo com o Evangelho de Cristo, que não seja de acordo com o ensinamento apostólico. Não importa por bonito que seja, por sedutor que seja, por intelectual que seja,
O que importa para nós é o que Cristo falou. O que importa para nós é o que os profetas falaram, o que os apóstolos falaram. O resto é conversa furada, é conversa de homens. Não creia em qualquer tipo de ensinamento. Creia nos ensinamentos bíblicos. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão desse caminho que Deus te colocou, que Deus te pôs. Deus te tirou com mão de ferro do pecado, te resgatou das garras de Satanás. Não abra mão, não volte atrás. Persevere, prossiga. A vitória é certa. Se você crê nos ensinamentos da Bíblia, se você crê nos ensinamentos apostólicos. Ah, mas talvez seja que eu não estou compreendendo. Peça entendimento a Deus que tem para te dar. Peça entendimento ao Espírito Santo que não deixa nos enganar em qualquer tipo de ensinamento mentirosos. O ensinamento apostólico é verdadeiro. Nós estamos sendo alertados desde o início da Bíblia até o fim, de Gênesis e Apocalipse. Temos que tomar cuidado, temos que observar. Os sinais estão aí, mas nós temos que observar que o inimigo é astuto, o inimigo é sujo, o papel dele é enganar, é mentir, é o que ele sempre fez. Não se deixe ser iludido por qualquer tipo de ensinamento fora da palavra. A palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser dita. É Cristo, é Jesus Cristo, é o Rei da Glória, é Ele que deu a vida por você, mesmo que nós tenha um entendimento, que goste de algum ensinamento, de algum líder, que até tem um conhecimento aprofundado, um ensinamento muito aprofundado, que você tem um certo carinho por essa pessoa, mas nós devemos entender uma coisa: não foi seu líder, não foi seu pastor, não foi seu profeta, não foi o doutor, não foi o mestre, não foi a sua igreja, não foi a sua religião, não foi quem quer que seja que morreu por você. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus Cristo. Salvação só no Senhor. Só quem vai te restaurar naquele dia, te ressuscitar, é o Senhor. Só temos salvação através dele. Não é através da instituição, não é através da religião, é através de Cristo que nós temos vida eterna. Foi para isso que ele nos deu vida. Então creia, persevere, se agarre com toda a sua vida, com todo o seu entendimento aos evangelhos, às escrituras, aos ensinamentos apostólicos, aos ensinamentos bíblicos. Não deixe o ensinamento bíblico por qualquer outro ensinamento que seja. Creia na palavra de Deus. Se não tiver entendimento, peça a Deus que Ele tem para dar. Peça ao Espírito Santo que nos guie em toda a verdade. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. Que abra o seu entendimento. Que te ajude nessa caminhada. Que nos ajude, que perdoe nossos pecados. Que abra nosso entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. E não deixe ensinamento falso entrar na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te conceda a paz de Cristo, em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém, Senhor Jesus. Amém.